Não dá para falarmos de sono sem falar sobre a maneira como vivemos hoje. Vou citar para vocês alguns alimentos. Não dá para pensar só nos alimentos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em higiene do sono. Quanto tempo será que a gente precisa dar de pausa para o nosso organismo aí que está digerindo para que a gente vá dormir? Olá, meus queridos! Vamos para mais um encontro nosso aqui no nosso canal. A nossa conversa de hoje sobre alimentos que melhoram o sono. Aliás, algo extremamente importante, né, na vida da gente. Talvez vocês já tenham observado que num dia que come muito, ou que come muita massa, aquele dia que vai com a família para a pizzaria, né, e que lá enche a cara de pizza, né, que fica... Talvez vocês já tenham percebido, porque muita gente percebe isso muito facilmente, além do refluxo, que fica mais difícil de dormir. Por que fica difícil de dormir? Fica pesado, né? O seu organismo está se preocupando naquele momento com a digestão da sua comida, e quando você se enche desse tipo de comida muito perto da hora de você dormir, você acaba atrapalhando, né, o seu gatilho hormonal aí de sono e mexendo na qualidade do sono. E isso é uma coisa importante para a gente pensar não só na qualidade da comida, né, mas em quanto a gente come. Não é proibido você comer aí sua pizza com a sua família, tá? Mas isso não é uma rotina, né, de você fazer sempre isso. O ideal é que a gente coma pelo menos 3 a 4 horas antes de dormir, tá? 3 a 4 horas antes de dormir, então faz o cálculo aí de vocês, 3 a 4 horas antes de dormir, você termina ali de comer para dar esse tempo. Porque, na verdade, a gente precisa que o corpo se preocupe apenas com a qualidade do seu descanso na hora que você deita, não com o que você tem que digerir. Além disso, pessoas que têm refluxo ou que têm hérnia de hiato, é possível que alguns de vocês percebam que fica refluindo ainda mais dependendo do que come. Porque, na verdade, quando você deitar, se seu estômago está cheio, se você tem, por exemplo, hérnia de hiato, o que é hérnia de hiato? Nós temos boca, né, faringe, laringe, né, laringe, esôfago. O processo de digestão começa na boca, né? A comida desce pelo esôfago e chega no estômago. Imagina que o esôfago é um cano e desse cano que vai passando, que a comida vai descendo, tem um esfíncter aqui no final do cano que quando ele abre, ele libera a comida para o estômago e o estômago fica cheio. Passou a comida, esse esfíncter fecha para o estômago digerir. Na outra ponta do estômago tem outro esfíncter igualzinho que fecha para o intestino. Esse esfíncter, ou seja, essa coisa que fecha entre o esôfago e o estômago, é chamada de esfíncter esôfago-gástrico. E ele tem que fechar para que o estômago faça aquilo ali e não fique voltando, tá? Quando você deita, então você dá a sua horizontalizada, né? Quando você fica na horizontal, se você tem esse esfíncter frouxo, essa comida volta. Por isso que algumas pessoas de manhã têm a boca amarga, porque na verdade está refluindo ácido e o que tiver no estômago. Já viu? O povo fica, acordei com a boca com gostinho, né? Um gostinho estranho. É por isso, tá? E quando a pessoa tem, o que é a hérnia de hiato? É quando tá passando tecido que não era para ser do esôfago, atravessando aqui esse esfíncter, esse anel que separa o esôfago do estômago. E isso é uma hérnia de hiato. Hérnia é uma coisa no lugar errado, né? É uma parte de uma víscera que está aí no lugar errado, tá? E isso faz com que a pessoa tenha incômodos, refluxos e uma série de coisas, né? E por isso a gente tem que ter
cuidado também com o volume do que come. Não necessariamente porque você tem hérnia. Algumas pessoas aqui vão ter, mas isso pode ficar ainda mais prejudicado. E quanto mais você não cuida dessa quantidade que você vai comer e da qualidade daquilo que você come, vai prejudicar ainda mais o seu sono. E aí, pensando em sono, o que a gente precisa estar no sono? Primeiro, relaxado e segundo, com uma boa produção de melatonina. Do que depende a boa produção de melatonina e do que depende o nosso relaxamento? Depende que a gente tenha uma quantidade de serotonina adequada, uma quantidade de GABA adequada e uma quantidade de melatonina adequada. E essa quantidade de melatonina, que é o hormônio do sono, né, que muita gente já ouviu falar como suplemento, ela é produzida a partir do que a gente come e o estímulo dessa produção também de acordo com o nosso ciclo circadiano, que é o nosso relógio aí biológico, o nosso ciclo sono-vigília, na verdade, de estar acordado ou de estar dormindo. Preocupando-se com essa formação de melatonina, de serotonina e GABA, é que a gente tem que se preocupar com o nutriente que forma isso, porque o corpo não consegue fazer essa formação sozinho. E aí, do que depende para formar tudo isso? Depende de aminoácidos interessantes para essa formação, que são os tijolinhos para essa formação, no caso, triptofano, que é o aminoácido que forma serotonina e melatonina, porque, na verdade, quem vira melatonina, para quem nunca me ouviu falar disso, a melatonina vem da serotonina, ela vira melatonina, né? E aí, para isso, você tem que comer as fontes desse aminoácido e daquilo que faz isso acontecer. O que faz isso acontecer? Vitamina B9, vitamina B12, vitamina B6, vitamina B2, potássio, magnésio e cálcio. Portanto, temos que nos preocupar com essas fontes. Ao pensar nessas fontes e na produção de serotonina, além de produzir os neurotransmissores, você vai ter uma redução da fome. Porque quem dorme bem, quem come direito para dormir bem, tem menos fome. Já percebeu que pessoas que dormem mal querem comer mais? E não é alface não, né? Não é comer maçã, não. Ela quer comer uma coisa que o corpo entende como calórica, como gostosa, né? Por quê? Porque, na verdade, quando você dorme mal, você tem um prejuízo, tem um hormônio que a gente tem que aumenta se você não dorme bem, chama grelina, né? E aí te dá fome e desregula essas inibições dos hormônios de fome e de inibição, né? De apetite, e isso descompassa. Como descompassa, a pessoa que não dorme, ela tem mais fome. E aí é um ciclo, né? Porque a tendência não é que ela queira comer oleaginosas, né? É que ela queira comer as coisas gostosas. E aí ela entra no ciclo de ela comer a coisa gostosa que não tem muito nutriente para ela repete aquilo, ela não dorme bem, aí ela tem mais fome, aí aumenta a grelina, ela tem mais fome e assim fica muito difícil. Por isso, uma das primeiras coisas, quando a gente está falando de, inclusive, melhora de ansiedade, melhora com o estado depressivo, tudo isso é a regulação de sono. Quais são as principais fontes de triptofano? Uma das principais que a gente tem são as oleaginosas. O que são as oleaginosas? São aquilo que a gente conhece como nuts. Castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia, amêndoa, noz, né? Nozes, no caso, pistache, né? Para algumas pessoas é mais fácil isso e depende da região do Brasil. Tem gente que tem, em determinadas regiões, tem uma facilidade com determinado tipo de oleaginosa, em outras regiões, então, como vocês são de diversos lugares, os acessos vão ser, obviamente, diferentes, né? E também o avelã, né? É uma das oleaginosas muito ricas. Quando eu tô falando rica em triptofano, eu não tô falando de que não tem outras coisas, inclusive elas vão ser citadas em outros itens aí, tá? Além de um complemento muito interessante, que é a ação antioxidante que esses nuts têm, tá? Esses nuts têm ação anti-inflamatória também, além de boas gorduras cerebrais. E aí, a gente tem também nessas oleaginosas outro conjunto de micronutrientes importantes que também vão ajudar vocês, tá?
Então, pessoas que têm problemas metabólicos do tipo diabetes, hipertensão, outras doenças inflamatórias também vai favorecer. Aqui, para sono, são ótimas. Outra coisa que tem triptofano, né? Feijão preto. Tá? Feijão preto é bom, né? A tâmara, que é uma fruta difícil para algumas regiões, né? Não é muito fácil. Banana, que é uma das mais conhecidas como rica em triptofano, mas nem é uma das 10 mais, né? Que eu já vi o pessoal na internet colocando sobre a banana como sendo uma das top 1. Na verdade, ela não é uma das top 1. Em 100 gramas, ela tem 0,3 miligramas aí de triptofano. Então, outras fontes têm até mais do que ela, como o próprio ovo, o próprio amendoim castanha de caju que eu citei, couve-flor, abacate. Olha aí, gente, abacate é uma fruta que é absolutamente uma das top 1 quando a gente está falando de saúde cerebral, de saúde cardiovascular. E quando a gente fala de saúde cardiovascular, a gente tem que se preocupar com o tipo de gordura que a gente coloca dentro do corpo, né? E o abacate é um tipo de gordura que favorece, inclusive, diabéticos, né? Então, pensando em cérebro, em produção de triptofano, abacate é uma delas. E a outra coisa é que a gente precisa pensar nos micronutrientes que vêm junto. E o abacate é uma fruta muito completa, né, para você utilizar. E a ideia não é você tomar uma abacatada, né, uma vitamina de abacate antes de dormir, mas ter o consumo dessa fruta. O que eu tô falando aqui não é porque você vai comer antes de dormir, tá? São alimentos que vão fazer parte da sua vida. E o abacate, por exemplo, para você consumir pela manhã, né, é de ótima qualidade, porque na verdade o aminoácido que você vai consumir para formar a qualidade do seu sono à noite, ele vai se ajustando com os outros micronutrientes ao longo do dia. Então, de triptofano, oleaginosas, que eu citei, as nuts, feijão preto, anota aí, banana, abacate, maracujá, que tem outras funções também, e isso vai fazer com que você colha outros frutos também no abacate, e do maracujá, que também pode ser usado como passiflora de noite, e isso vai deixar você dormindo melhor e também mais calmo. Peixe, para quem come peixe, também é um outro alimento muito importante nesse processo e vai ajudar vocês. Tem gente que não gosta, mas para quem come aí, e também carnes, né? Carnes vermelhas, para quem curte e come carne vermelha. Ervilha também é uma outra fonte, tem gente que faz, né, sopa de ervilha à noite, né? É bem interessante isso, inclusive algo mais leve para você facilitar a digestão para sono à noite. O uso de alimentos cozidos é melhor, tá? Então você pode usar alimentos cozidos que vai facilitar a sua vida. E também se dando a oportunidade de consumir outras coisas. Abacate, por exemplo, é uma coisa que pouca gente come, né? E você pode botar na salada, pode fazer vitamina, uma série de coisas. Então isso é uma oportunidade de você rever o seu cardápio. Peixe, por exemplo, as pessoas sempre falam de sardinha, atum, salmão, mas, gente, se eu fosse escolher um peixe para indicar para vocês, no sentido de saúde e de riqueza de nutriente e redução de contaminação, a sardinha é melhor, a sardinha da peixaria. Ela tende a ser um peixe menos contaminado por metais pesados. O atum, meu Deus, atum, bota tudo na boca, né? Então, a gente tem que pensar que tudo que o bicho coloca na boca, aí entra na gente quando a gente consome, né? Então, quanto menor o tempo de vida daquele peixe, né, e menos ele consumir algumas coisas contaminadas, melhor vai ser para quem come. Salmão, a gente tem muito salmão fake no mercado, então sempre destaco a sardinha, que é mais fácil você achar certeiro, sem parecer que você vai errar ou ser enganado aí por um tipo de salmão ruim. E aí, dentro das outras fontes, uma das fontes importantes que a gente precisa ter é a fonte de magnésio para que essa reação aconteça. De fontes de magnésio, nós temos como principais fontes os vegetais folhosos verdes escuros. Então, todos os vegetais folhosos verdes escuros
vão facilitar se você soma aí nesse processo ao longo do seu dia. E isso, tanto como salada ou refogado, quando você refoga, você tem uma retirada ali na aguinha, né? Porque acaba alterando os nutrientes ali, mas na aguinha do vegetal, especialmente couve, por exemplo, você tem mais ferro ali naquela aguinha, que é um componente importante para a formação de noradrenalina e dopamina. Cereais integrais, aí a gente pensa em uma coisa que também pouca gente sabe dos nutrientes, que são nutrientes ricos em vitamina B9. Olha só uma coisa que é rica em vitamina B9, que é o folato, tá, gente? A gente sempre fala de metilfolato, conhecido também no popular como ácido fólico, né? O metilfolato, o folato é a forma ativa dessa vitamina. Shiitake. Aí diz que ia falar caro e barato, né? Shiitake é uma fonte de vitamina B9, né? E eu amo shiitake, é uma das coisas que eu gosto muito. E brócolis, não falei, espinafre, rúcula. Falei de acelga e almeirão? Pois pronto. Seguimos acelga, almeirão, rúcula, couve, espinafre, brócolis e shiitake. Por que é mais interessante a gente comer os alimentos ricos em nutrientes do que a gente suplementar? Porque quando você come o alimento, ele vem com as outras coisas que facilitam o uso daquele micronutriente pelo teu corpo. Cada micronutriente age junto com o outro. E por ele agir junto com o outro, o nutriente vem com aquilo em conjunto, né? Então, quando você suplementa, é o que falta, é o que complementa. Quando você come junto, já tá lá tudo muito bem, muito certo. Inclusive mel com própolis, né? Própolis tem uma boa ação para melhora de sono. Você pode até tomar as gotinhas dentro de um chá, própolis alcoólico ali, né, para adulto, umas gotinhas dentro de um chá. Você pode usar ele, para algumas pessoas o gosto é forte, para outros tranquilo, né? E essas gotinhas do própolis pode facilitar para melhorar o seu sono, tá? Obviamente, se você é diabético, não é uma opção ficar usando mel, tá? Mas se não, que você utilize de outra forma. Uma outra coisa bem legal de se consumir é iogurte. Iogurte é fonte de potássio, assim como a banana, que eu falei do triptofano na banana. Pessoas que têm potássio baixo tendem a ter um prejuízo da qualidade do sono. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas exclusivamente com o triptofano, com vitamina B, esquecem do potássio. E às vezes suplementam magnésio, mas esquecem desse potássio. O iogurte também é fonte de probiótico, né? Mas aqui, na verdade, a gente está falando dele ser fonte de potássio. Pensando também em todas essas fontes, a gente tem que pensar que algumas vezes fontes de magnésio podem não ser suficientes para fazer a conversão que a gente quer. Então, nós falamos aqui, eu dei para vocês as oleaginosas, que eu não vou citar todas, que são várias, senão é muita coisa. De novo, maracujá, abacate, banana. Perguntaram de fruta no fim do dia, inclusive dá para fazer um chá de banana, né? Se você quiser, ou melhor, uma infusão de banana, que é o nome mais correto para falar. A pessoa que faz chá de banana pode fazer antes de dormir, que é mais interessante, né? Porque antes de dormir você vai aí ajudar, por conta do potássio e do próprio triptofano, ajudar a dormir. É super interessante, tem muita gente que melhora, dorme bem depois de fazer uso, tá? Você pode tanto fazer a infusão e depois pode comer a banana, se você quiser, né? Eu citei o maracujá e algumas pessoas podem pensar já no maracujá como sendo calmante, porque é conhecido o maracujá como sendo calmante. De forma geral, a polpa da fruta, gente, ela não tende a ser tão calmante quanto a infusão ou o próprio extrato da passiflora, mas também é,
tá? Vocês vão ouvir várias vezes sobre o maracujá acalmar. Calma, claro, tem muita coisa ali, ele tem flavonoides super interessantes, são nutrientes também, flavonoides e alcaloides que a gente chama, com ação inclusive anti-inflamatória, então tudo aquilo que tem ação anti-inflamatória também favorece o nosso cérebro, ou melhor, ação antioxidante. Então esses flavonoides com ação antioxidante acaba também ajudando o seu cérebro tanto na melhora de sintoma, quanto na melhora de insônia, quanto na melhora de sintomas ansiosos e depressivos, tá? Pode-se até usar extrato, né? Pode-se usar o extrato ali da passiflora em cápsula e não só o alimento em si, né? É uma das coisas mais estudadas em saúde mental, para sono, para melhora, para acalmar, é a passiflora. Vocês já devem ter visto aí na farmácia, que é fácil de você encontrar, tem várias marcas com que é passiflora no princípio ativo. Em geral, ele altera, ele tem uma ação aí de 300 a 600 miligramas, já tem uma ação boa em ansiedade, pacientes muito ansiosos a gente acaba usando 600 miligramas mesmo, e para algumas pessoas a ação é tão boa desse alimento, e no caso desse nutracêutico e desse fitoterápico, que as pessoas deixam de usar remédios para dormir quando o problema era moderado ou leve, né? E não a disfunção de sono grave, quando é decorrente de ansiedade, né? Normalmente os pacientes que têm insônia decorrente de ansiedade, quando você acalma mais ali a pessoa, ela já muda, né? E ela já começa a dormir melhor. Se você vai usar infusão de maracujá, ela vai começar a fazer efeito, e aí falando de pessoas ansiosas que querem que o negócio faça efeito ontem, né? Que a gente sabe que é assim o pensamento. Se você vai usar infusão de maracujá, né? Dessa fonte aí da natureza, em 2 a 4 semanas é que você vai vendo mais resultado. Inclusive, para os homens, tem estudo, foi feito com homens, esse estudo, de uso de passiflora com melhora de testosterona para homens, né? Melhora de cerca de 13% de testosterona salivar, com melhora de disposição e libido. Esse resultado foi positivo, que é uma coisa bem interessante quando a gente está falando de natureza, né? Que é aquilo que a gente gosta de falar e de fazer, e efeitos nessa ordem. De quebra, quando você consome nutrientes como alimentos como o maracujá, que tem flavonoides, você acaba também ajudando em situações de inflamação, como o pessoal que tem dor articular, né, que tem doenças articulares de forma geral, as artrites, né, doenças inflamatórias intestinais, né, e outros tipos de doenças inflamatórias que podem se favorecer do uso desse nutriente. E para as mulheres, agora que eu dei uma dica para os homens, maracujá, mais especificamente a passiflora, estudos mostram melhora depois de mais de 2 semanas aí de uso de fogacho da pré-menopausa, tá? Daquele fogacho que é aquele calor que vem de cima para baixo, de baixo para cima, que você pensa que vem do meio da terra e vai para a cabeça e volta, e tem que botar ventilador na casa inteira. Isso a gente chama de fogacho ou ondas de calor, e ele pode ajudar também nisso, tá? Então você tá vendo que tem uma ação de eixo hormonal, né? E lembra que eu sempre falo que o eixo hormonal tem a ver com tudo, então a passiflora pode ajudar a fogacho. Eu escolhi esse alimento e o fitoterápico relacionado a isso e os componentes dele para poder especificar um pouco mais e dar para vocês essa informação, certo? Entenderam, queridos? Espero que tenha ajudado vocês, né? Que vocês tenham ficado bem. Obrigada por curtirem. Quem não curtiu, clica aí no curtir. Quem não está inscrito nesse canal, se inscreve e a gente se vê. Um beijo para vocês.